Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Stephanie. Eu vou começar a apresentação. Logo em seguida, eu passo a palavra para a Carol e o Fernando, que são os outros integrantes do meu grupo. Ao longo do vídeo vai ter umas pausas, que é entre um vídeo e o outro, mas é uma pausa de 2 segundos. Não vai ser nem perceptível, mas só para avisar para vocês que é a junção de um vídeo com o outro, que é uma parte minha junto com o Fernando ou junto com a Carol, tá? Então, o assunto que ficou designado ao nosso grupo é a insuficiência hepática em relação à farmacocinética nos pacientes. Então, qual que é a definição dessa insuficiência hepática? O que ela é? A insuficiência hepática é uma grave deterioração da função do fígado. E ela se refere às disfunções do fígado em ele desempenhar suas funções normais, que são de metabolização e sintetização de proteínas, e na realização de autorregeneração. E ela pode ser fulminante, aguda ou crônica, e de causas benignas ou malignas. Agora eu vou passar a palavra para o Fernando e logo em seguida eu volto a falar. Boa noite, me chamo Fernando, faço parte do grupo de insuficiência hepática e vou dar continuidade então à nossa apresentação. Vou falar sobre os tipos de classificações da insuficiência hepática. Elas podem ser classificadas de acordo com o aparecimento dos sintomas, né, o período em que demora para aparecer os primeiros sintomas. A gente pode olhar melhor aqui, em que ela é a insuficiência hepática aguda, ela tem 4 subdivisões. Pode ser hiperaguda, aparecendo os primeiros sintomas em menos de 8 dias. Aguda, aparecendo entre 8 e 28 dias, a primeira semana e até um mês. A insuficiência hepática subaguda, apresentando os seus primeiros sinais entre 5 e 12 semanas. E ela pode ser uma insuficiência hepática aguda fulminante. Aparece em menos de 8 semanas, porém o indivíduo ele não tem nenhum histórico ali de ter alguma doença hepática que leve à insuficiência do fígado. Simplesmente ele adquire alguma doença e rapidamente o fígado começa a falhar. E ela pode ser também uma insuficiência hepática crônica, que é a mais comum, o tipo mais comum. Ela acontece gradualmente, chegando aí no mínimo a 8 semanas para aparecer os seus primeiros sintomas. Falar das causas. O slide ele ficou um pouco fora de forma aqui, não sei porquê, mas no computador tá certo, então eu vou guiar por aqui. As causas, então, tóxicas, pode ser por hepatotoxinas intrínsecas, acetaminofeno, ou paracetamol, comumente conhecido como paracetamol, amanita phalloides, arsênico, tetraclorito de carbono e outros hidrocarbonetos, alguns metais pesados como o cobre, o ferro, o ouro e alguns derivados, o álcool e algumas ervas medicinais, os nomes estão ali. Dando sequência, então, falar brevemente alguns anticonvulsionantes, ácido valproico, fenitoína, algumas drogas ilícitas como cocaína, anfetaminas, êxtase e similares, antituberculosos, isoniazida, rifampicina, etambutol. Dando sequência, a gente tem uma tabela que fala das principais medicações em ordem de mais comuns que causam a insuficiência hepática por intoxicação, por tomar doses erradas. A principal é paracetamol, a mais comum é paracetamol, seguida de rifampicina, tetraciclina, ácido valproico e segue a lista. Continuando, então, a gente tem as causas não tóxicas, que também ficou fora aqui, mas ela pode ser por hepatite viral, tipo A, B e C, fígado gorduroso agudo, principalmente na gravidez, hepatite autoimune, síndrome de Budd-Chiari e doença veno-oclusiva, Chiari ou Chiari, eu não sei como é que se pronuncia, hipertermia, hipóxia, infiltração maligna, síndrome de Rey,
sepsis, doença de Wilson e metástase hepática. Os sintomas, então, eles variam de acordo com o tempo, com a progressão da doença. Lembrando que a insuficiência hepática se dá por conta de doenças que levam à insuficiência hepática. Ela própria não é uma doença. Ela é um sintoma, na verdade. E algumas das coisas que se sente no início dela é a perda de apetite, náusea e vômitos, diarreia, dor abdominal na parte superior direita, no local do hipocôndrio direito. Seguindo, então, passando para um estágio mais avançado, começa a surgir icterícia, distensão abdominal com vísceras agrandadas, hepatomegalia e esplenomegalia, hemorragias e coagulopatia, acidose lática e encefalopatia. Caso a doença que leve à insuficiência hepática tenha complicações, também pode surgir sintomas de hipoglicemia, insuficiência renal, hérnia cerebral, hipotensão persistente, infecções bacterianas e fúngicas, sepse e pode chegar até mesmo ao coma. A Stephanie, de novo, voltando a falar, então vou explicar um pouquinho sobre o diagnóstico. Então, existem exames recomendados que o paciente tem que se fazer, que é a glicemia, creatina e ureia, a albumina, a bilirrubina é muito importante, dentre outras que estão citadas aqui. Então, em relação ao diagnóstico, os médicos podem diagnosticar a insuficiência hepática com base nos sintomas e nos resultados de um exame físico. Então, os exames de sangue são realizados para avaliar a função hepática, que na função hepática pode estar bem comprometida. Então, para verificar as causas possíveis desses pacientes, os médicos perguntam sobre todas as substâncias que eles podem ter ingeridos, com ou sem receita, que são esses medicamentos. Também os suplementos nutricionais, que acabam tomando aqueles produtos herbais, que são os naturais. E os exames de sangue, eles são realizados para identificar as causas prováveis do surgimento da insuficiência hepática. Em relação ao tratamento, tem aqui uma ressalta no slide que é o em amarelo. Todos os agentes que podem contribuir para a hepatotoxicidade devem ser descontinuados imediatamente. O que é essa hepatotoxicidade? É uma palavrinha difícil. É um dano que é causado no fígado por substâncias químicas. E pode ser um efeito colateral de alguns medicamentos, mas também pode ser causada por produtos químicos ou substâncias químicas naturais, como um exemplo, a microcistinas. Então, o tratamento que é feito pela insuficiência hepática, no caso da fulminante, ela requer um tratamento de suporte intensivo, incluindo a encefalopatia, como os outros exemplos que estão citados ali ao lado da encefalopatia. Então, para essa insuficiência hepática fulminante, requer esses tratamentos. E a administração do acetilcisteína endovenosa está indicada na insuficiência hepática aguda, causada pela intoxicação do acetaminofeno, que esse acetaminofeno é o paracetamol, que ele também é conhecido por esse nome. Em relação à evolução clínica e monitorização, então, nos pacientes que não desenvolvem a encefalopatia, eles conseguem ter uma recuperação completa, e tem que ser sempre monitorado cuidadosamente até a melhora clínica, as transminases, as bilirrubinas, em relação à função renal e o balanço hídrico. E a insuficiência hepática, a fulminante, ela está associada a uma mortalidade aguda extremamente elevada, mesmo com um tratamento intensivo. E o transplante hepático, ele pode salvar vida em alguns casos, ele também é sugerido em alguns casos. Em relação às complicações que ocorrem através da insuficiência hepática, que é o funcionamento inapropriado do fígado. Então, o fígado pode não conseguir processar mais a bilirrubina, que a bilirrubina é um produto residual formado pela decomposição dos glóbulos vermelhos. Então, como ele não consegue processar mais essa bilirrubina de forma adequada para que ela seja eliminada do corpo, essa bilirrubina se acumula no sangue e é depositada na pele. O resultado é a icterícia, que é isso que eu comentei agora. A coagulopatia é quando o fígado não consegue mais sintetizar as proteínas que são suficientes para ajudar na coagulação do sangue.
E o que resulta é a tendência à formação de hematomas e sangramento, que é a coagulopatia. A hipertensão portal é quando a pressão arterial nas veias que levam sangue ao intestino para o fígado é quase sempre que é a hipertensão portal. Outra coisa que pode ocorrer é a ascite, que é o acúmulo de líquido dentro do abdômen. Também a encefalopatia hepática pode ocorrer, que é a função cerebral que se deteriora por causa do fígado e não consegue remover as substâncias tóxicas, que, como faz normalmente no caso, e essas substâncias podem se acumular no sangue. Esse distúrbio é denominado pela encefalopatia hepática. Também pode haver formação de novas veias, denominados vasos colaterais, que se desviam do fígado. Frequentemente, elas são formadas no esôfago e no estômago, e nesses locais as veias ficam dilatadas e retorcidas. Então, essas veias, que são chamadas de veias varicosas do esôfago, que são as varizes esofágicas, ou a do estômago, que são as varizes gástricas. Então, elas são frágeis e propensas ao sangramento. E a síndrome hepatorrenal, ela ocorre quando a insuficiência hepática leva à insuficiência renal e assim se denomina por essa síndrome. E o sistema imunológico acaba não funcionando devidamente, então acaba aumentando o risco de infecção. E ocorre também a hipoglicemia, que a hipoglicemia seria as concentrações baixas de glicose no sangue. Também pode ocorrer a hipocalemia, que a hipocalemia é quando ocorre baixos níveis de potássio no sangue. Então, a variação farmacocinética e a adaptação posológica. Então, a insuficiência hepática, ela pode alterar tanto a farmacocinética como também a dinâmica de alguns fármacos. E a maneira pelo qual o metabolismo vai ser afetado vai depender da gravidade da enfermidade. Como exemplo, a massa hepática, funções biosintéticas, as biotransformadoras, o fluxo sanguíneo hepático, a albumina e a bilirrubina. Então, a biotransformação é mais afetada nos processos de fase 1, biodisponibilidade, volume de distribuição, depuração hepática e eliminação. Eu vou falar um pouquinho de cada um aos próximos slides. Então, em relação à biotransformação, no efeito de primeira passagem, o fígado constitui a primeira barreira de detoxificação, que essa detoxificação é pegar a toxina e colocar para fora do organismo. Quando a capacidade diminui do citrocromo CP450, a biodisponibilidade oral aumenta. E a presença prolongada dos fármacos no organismo pode ocorrer um risco de exacerbação das respostas e efeitos adversos. Essa exacerbação é a ação ou um efeito de irritar. Em relação ao volume de distribuição, a hipoalbuminemia, que é a baixa concentração de albumina no corpo, pode ocorrer um aumento na vida média do fármaco, e a hiperbilirrubinemia, que é o acúmulo de bilirrubina no sangue e acaba deixando a pele amarelada, pode ocorrer o deslocamento da união dos fármacos ligado a proteínas. Então, na depuração, o fluxo hepático diminuído ocorre a depuração diminuída, e o fármaco com alta taxa de eliminação ele é afetado pela variação no fluxo sanguíneo, e o fármaco com baixa taxa de eliminação, ele é afetado pela fração de fármaco ligado à proteína. Em relação à eliminação, tem a recirculação da enterrohepática, que é a circulação enterrohepática, é a circulação dos ácidos biliares, da bilirrubina, drogas ou outras substâncias que são a partir do fígado para a bile. Também a colestase, que é uma condição médica na qual a bile não possui fluir do fígado ao duodeno. Então, na colestase obstrutiva, há um bloqueio mecânico nas vias biliares, que um exemplo é o cálculo biliar ou tumor. Não há um método, então, quantitativo específico que determine as alterações da função hepática para permitir um ajuste nessas doses nos suficientes hepáticos. Então, sempre se recomenda iniciar o tratamento com doses baixas e ajustar segundo a resposta do paciente, e sempre havendo a monitoração de níveis plasmáticos e vigiar a aparição de efeitos adversos. Daí tem uma ressalva ali: repetição das doses pode causar surgimento de fenômenos tóxicos. Agora eu vou passar a palavra para o colega. Então, boa noite. Eu sou a Caroline Vargas, vou apresentar minha parte aqui sobre o seminário de farmacocinética
sobre farmacocinética em pacientes com insuficiência hepática. Então, para introduzir um pouquinho, falar sobre o papel do fígado no metabolismo de medicamentos. Só para relembrar, uma visão posterior do fígado aqui, para relembrar um pouquinho da anatomia, né? A vesícula biliar, as veias, cava, inferior e porta, são muito importantes. Então, o fígado. O fígado, ele é a nossa maior víscera, né? A nossa maior glândula do corpo. E ele possui também várias funções, entre elas a produção da bile, que é responsável então pela função digestiva do fígado, o metabolismo dos lipídios, das proteínas e dos carboidratos, a hemostasia, que é a propriedade do fígado em conter, enfim, ajudar a conter sangramentos e hemorragias, um auxílio na resposta imune corporal e o metabolismo de fármacos, né? No caso da via oral, ele é responsável pelo que a gente chama de metabolismo de primeira passagem, onde ele realiza então a transformação e a excreção dos fármacos, né, das drogas. Com relação a esse metabolismo, ele ocorre, então, como eu mencionei, quando a via de administração é a via oral. E no fígado, então, ocorre a biotransformação dos profármacos em fármacos ativos e a inativação e excreção e posterior excreção, então, dos fármacos que já são administrados em sua forma ativa. Uma imagem também para relembrar, o fármaco, então, ele é ingerido, administrado pela via oral, né, passa pelo estômago, ainda inalterado, chega no intestino delgado, onde ele é absorvido, então, para a circulação e passa para a circulação hepática portal, onde ele chega, então, no fígado. No fígado, ele é, então, metabolizado. Aqui, no caso, nessa imagem, o fármaco administrado, ele é representado por essas bolinhas azuis e é metabolizado dentro do fígado, então, para essas bolinhas, esses sóizinhos amarelos. Então, é a forma metabolizada que vai ser, então, transferida para a circulação sistêmica. Não 100% do fármaco administrado, do fármaco ingerido, vai ser metabolizado pelo fígado, mas uma boa parte. Então, as prescrições, a posologia, ela já leva em consideração que quando por via oral, o medicamento vai sofrer essa metabolização de primeira passagem. Essa metabolização, ela é então realizada pelo citocromo 450, que é então um sistema enzimático que está localizado, então está contido nas células também no intestino delgado, mas muito mais principalmente no fígado, que é só uma imagem ilustrativa de como seria esse citocromo. Ele é o mais importante, então, da fase 1 da metabolização, e ele é responsável, então, por catalisar a oxidação, enfim, a biotransformação por oxidação dos fármacos. As principais patologias apresentadas pelos outros colegas. Então, quais são as alterações farmacocinéticas causadas pela insuficiência renal? Então, como o fígado ele é responsável por uma parte importantíssima da farmacocinética, que é a metabolização, quando essa função está comprometida, também outras etapas farmacocinéticas, toda a etapa da metabolização, ela vai ser também comprometida juntamente com o mau funcionamento do fígado. Então, com relação à biotransformação, quando se sofre de uma insuficiência hepática, o efeito do citocromo P450 ele está enfraquecido. Então, a metabolização pelo fígado ela vai estar significativamente enfraquecida, o que gera então uma maior biodisponibilidade dos fármacos que são administrados na sua forma ativa e uma menor transformação dos profármacos no fígado. Então, vai ser uma concentração maior da forma inativa dos profármacos e uma concentração muito pequena do fármaco ativo, do fármaco terapêutico, então na concentração sanguínea. A depuração também é muito afetada por insuficiências hepáticas,
sendo que ela diminui conforme diminui também o fluxo hepático. Então, quanto menos o fígado funciona, menor é a capacidade dele de conseguir metabolizar os medicamentos, torná-los mais hidrossolúveis para que eles possam ser devidamente excretados. Então, a depuração ela diminui e o tempo de meia-vida aumenta, porque conforme esse fármaco não consegue ser corretamente excretado, porque ele não foi corretamente metabolizado, ele fica mais tempo também dentro do organismo. E geralmente daí esse tempo de meia-vida ele não pode ser previsto, né? Ele tem que ser realmente estudado por análises, né? Por exames do plasma da pessoa que está fazendo uso desse medicamento. No caso também, esse medicamento ele vai entrar num ciclo dentro da circulação enterohepática. Então, ele vai entrar no fígado para passar pelo metabolismo de primeira passagem, ele não vai ser metabolizado, vai ir para a circulação sistêmica na sua forma não metabolizada, e vai acabar voltando para o fígado numa concentração menor e vai continuar nesse ciclo, porque o fígado ele não consegue metabolizar da maneira correta, então continua saindo e entrando esse fármaco dentro da circulação enterohepática. Então, o fármaco do fígado ele vai para a bile, da bile vai para o intestino delgado, onde ocorre a absorção pelo enterócito, e volta então para o fígado. Aqui tem uma imagenzinha só ilustrando esse processo. Então, como a situação de insuficiência hepática ela é uma situação adversa, uma situação não normal, né? Acabam ocorrendo alguns efeitos adversos quando se faz uso de algum medicamento, porque o organismo não consegue reagir da maneira prevista a esse medicamento. Então, acabam ocorrendo algumas coisas indesejadas. No caso dos fármacos que são administrados já na sua forma ativa, não dos profármacos, conforme o nível de metabolização e excreção é mais baixo, porque o fígado não é capaz de realizar esses processos, o fármaco continua no organismo, então ele não consegue ser excretado, não consegue ser liberado, e num tratamento em que se leva em consideração o tempo de meia-vida para ter sempre uma concentração constante, né, no organismo, a posologia e o tempo de meia-vida não são mais compatíveis, porque o tempo de meia-vida está alterado em função do mau funcionamento do fígado. Então, acaba ocorrendo um acúmulo desse medicamento no sangue, e esse acúmulo pode passar da janela terapêutica do fármaco e acabar se tornando tóxico para o organismo. Pode acabar havendo uma concentração plasmática muito mais alta do que a desejada e pode acabar se tornando tóxico. E a capacidade terapêutica também é alterada, porque tu não vai ter a concentração plasmática que tu gostaria de atingir. Ela pode ser maior ou menor, enfim, no caso dos fármacos ativos, maior. E tu não vai conseguir efetivamente causar o teu efeito terapêutico, além de causar os efeitos também adversos. No caso dos profármacos, então a biotransformação na forma ativa ela é reduzida, e acaba tendo essa forma ativa em baixa concentração plasmática, o que pode afetar a capacidade terapêutica, porque a concentração necessária para se ter um efeito, ela não vai ser atingida, porque tu não consegue transformar esse profármaco no fármaco ativo da maneira correta, o fígado não consegue exercer essa função, e a forma inativa do fármaco acaba sendo liberada muito mais do que também previsto, muito mais do que desejado, que também pode gerar esse acúmulo e gerar efeitos tóxicos no organismo. Então, como seria possível contornar essa situação adversa da insuficiência renal? Como a prescrição, como a posologia, ela pode ser alterada, ela pode ser modificada, adaptada a essa situação, de modo a obter o efeito terapêutico do fármaco a ser utilizado e não gerar efeitos adversos no paciente. Então, é preciso ser feito um controle da posologia. Antes de prescrever e de administrar o medicamento, seria importante fazer
um estudo do comportamento do fármaco a ser administrado em relação à hepatologia que o paciente possui. Então, procurar estudos estudos de caso que já foram feitos para ver, para poder prever um pouco melhor como que esse medicamento vai reagir, como que ele vai se comportar nessa situação da pessoa com insuficiência. Geralmente, então, são administradas doses menores, né? Justamente pela questão do acúmulo, da falta de metabolização, da falta de excreção, do maior tempo de meia-vida. A dose administrada, ela acaba geralmente sendo um pouco menor para conseguir contornar essa situação. Também é muito importante fazer o controle da resposta do paciente por meio de exames periódicos, né? Exames do nível plasmático, da concentração plasmática desse fármaco, para ver se ele não está muito elevado a doses tóxicas. Também para saber se o paciente não está tendo nenhum efeito adverso, não está tendo nenhum efeito colateral, é importante fazer sempre esse controle da resposta. E também ver se realmente o efeito terapêutico do medicamento está sendo atingido. Também, então, seria interessante e importante sempre fazer uma investigação prévia sobre a condição hepática do paciente antes de realmente prescrever e administrar esse medicamento. Saber se o fígado está conseguindo realizar suas funções de metabolização, como que se encontra, né, essa capacidade do fígado para só então tu conseguir medicar esse paciente, conseguir prescrever uma posologia correta para esse paciente com essa situação em específico. Aqui estão as minhas referências. Então, muito obrigada pela atenção. Essa foi a minha parte do trabalho. Aqui tem o meu e-mail, o e-mail dos colegas também para qualquer dúvida. Então, novamente, muito obrigada e boa noite a todos.